Vamos continuar com o nosso estudo de integrais de linha de campos vetoriais. Eu vou recordar o que eu fiz nas aulas passadas, fazer um ou dois exercícios numéricos para dar um fecho nisso e partir para o principal teorema até agora, que vai chamar de teorema de Green. Ao longo do curso nós vamos ver três grandes teoremas, Green, Gauss e Stokes. Esse vai ser o primeiro, assim, muito mais importante do que todos os outros. A disciplina é feita para chegar nesses teoremas. Então vamos lembrar o que foi que nós fizemos com a integral de linha de campo vetorial. Primeiro, eu escrevo a integral de linha de campo vetorial de duas maneiras distintas. Pode ser f dr com indicação vetorial, ou pode ser p dx mais q dy mais r dz. Se for no plano, não tem o pedaço r dz. Essas duas coisas são sinônimos, são duas notações equivalentes para o mesmo objeto, que é a integral de a até b. Agora eu vou dizer como que calcula. Eu faço uma integral definida de uma variável, integral de a até b, do produto escalar do campo pelo vetor tangente da curva. Isso é a componente tangencial do campo vetorial. Componente tangencial integrado ao longo da curva é o trabalho realizado por esse campo de forças, se fosse um campo de forças atuando na curva. E integro em relação à variável t dentro do intervalo AB. Já vou fazer continhas para recordar como que eu opero com isso. Sobre este conceito, tinha um grande estudo que nós fizemos nas aulas anteriores que nós não podemos perder de vista nunca. Eu uso a palavra campo conservativo para um campo que tem uma dessas três propriedades que são equivalentes. Primeira, ele ser gradiente de alguém. Segunda, a integral de linha não depende da curva, só depende do ponto inicial e final, e é a diferença da φ nos pontos final menos no ponto inicial. A φ chama-se função potencial. E a terceira equivalência é que a integral desse campo sobre qualquer curva fechada dê zero. Qualquer uma dessas propriedades implica nas outras duas. E se um campo satisfaz uma, satisfaz automaticamente as três e chama-se conservativo. Se ele é conservativo, o rotacional dele é nulo. Mas se o rotacional for nulo, não quer dizer que é conservativo. Não vale a recíproca. Isso a gente tem que ter em mente quando vai calcular coisas. Fazer um primeiro exemplo. Fazer um exemplo em que a curva já está parametrizada. Na verdade, eu vou fazer um exemplo que são duas curvas, só para mostrar bem como que isso opera. Então, eu quero calcular. Então, esse vai ser o meu primeiro exercício. Calcule uma integral sobre gama do seguinte campo. x2 mais y na direção x, na direção y, menos 7 yz dy mais 2x z2 dz, onde gama é. Eu vou pedir duas curvas. A primeira, gama 1, vai ser t, 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 com t entre 0 e 1. E no item B, eu quero gama 2, t, t2, t3, com t também entre 0 e 1. Então, fazer o cálculo de duas integrais de linha de um mesmo campo vetorial sobre duas curvas diferentes. É no espaço, vocês estão percebendo? Tenho as variáveis x, y e z aparecendo, dx, dy, dz, indicando a derivada da curva. O campo está dado, é o campo x2y menos 7yz, 2x, 2, e as duas curvas estão dadas. Vocês estão vendo que as curvas não são iguais. Mas elas começam e terminam no mesmo ponto. Ambas começam no ponto 0, 0, 0, quando t é 0, e ambas terminam no ponto 1, 1, 1, quando t é 1. Mas elas não são a mesma curva. Elas vão do mesmo ponto inicial ao mesmo ponto final por caminhos diferentes. A B segue por um caminho que é um arco curvo. A A é uma reta.
Neste contexto, não é tão significativo eu enxergar a curva, porque como ela está parametrizada, o que eu preciso é da fórmula para calcular as derivadas. Mas ambas saem do ponto 0, 0, 0 e chegam no ponto 1, 1, 1. A segunda faz isso por uma reta. Desculpe, a primeira. A primeira vem do 0, 0, 0 ao 1, 1, 1 por um segmento de reta. E a outra faz esse mesmo movimento, vai até o mesmo ponto, só que faz segundo uma curva que é um arco não retilíneo. Estamos juntos? Esse é um exemplo em que a conta é muito fácil de fazer. Esse é um exemplo em que a conta é muito fácil, então eu poderia até direto fazer a conta. Mas eu estou querendo usar o exemplo para mostrar o que nós estudamos nas aulas anteriores. Antes de começar a fazer as contas, vale a pena eu pensar se esse contexto está se aplicando ou não. Suponha que eu constate que o meu campo é um campo conservativo, que eu ache uma função potencial. Eu não preciso fazer a integral. Eu pego a função potencial, calculo no ponto final 1, 1, 1, pego a função potencial, calculo no ponto inicial 0, 0, 0, e a diferença de potencial é o valor da integral. E mais, se eu concluir que ele é conservativo, as duas integrais vão dar iguais. Porque no caso de ser conservativo, a integral não depende do caminho. Ela só depende dos pontos inicial e final. Então, se eu checar se esse campo é conservativo ou não, eu talvez ganhe muito tempo. Estamos claros? Faz sentido? Então, eu vou fazer um teste. Ver se ele é conservativo ou não. É sempre importante, quando eu estiver calculando integral de linha de campo vetorial, ter em mente se sim ou não o meu campo é conservativo. Muda tudo se ele for conservativo. Você lembra o que é como é que eu faço para saber se o campo é conservativo? Tem que verificar aquelas três condições, ver se eu acho qualquer uma delas. Mas tem um teste muito bom para saber se ele é conservativo. Antes de fazer qualquer conta, vê se o rotacional é zero. O rotacional, você se lembra como calcula? IJK, derivação, operadores derivada, del x, del y, del z, as componentes do campo, x2 mais y, menos 7yz, 2x, z2. Desenvolve esse determinante pelas regras usuais de determinante. Componente I. Derivo em relação a y a componente 2x, z2, isso dá 0. Menos, derivo em relação a z a componente menos 7yz, que dá menos 7y. Mas troca o sinal porque é a diagonal secundária deste menor de ordem 2. Então eu escrevo aqui, menos, o determinante é 7y, a derivada, desculpe, é menos 7y, mas é diagonal secundária, então troca o sinal, acaba ficando mais 7y. Concordam com esse começo da conta? E aí eu já posso parar. O campo não é conservativo. Não preciso nem terminar de fazer a conta. Por que eu sei que ele não é conservativo? Porque a componente na direção I deu diferente de zero. Se eu continuar a conta, não vão aparecer as componentes na direção J e K? Há alguma possibilidade de que a componente I se cancele com a componente J, com a componente K? Não, porque exatamente isso é o conceito de dependência e independência linear. I, J, K, a base, são formadas por versores Li. Eles são independentes. Como eles são independentes, o único jeito de haver cancelamento é se for tudo zero. Não tem como cancelar o que está na componente I com o que está na componente J ou K. Como na componente I deu diferente de zero, automaticamente o vetor hot é diferente de zero, não satisfaz a condição de baixo, portanto não satisfaz nenhuma da de cima, o campo não é conservativo. Esquece teoria de campo conservativo. Foi só um teste, porque se fosse conservativo ia ser legal, mas já vi que não é. Então, esquece.
Então, se não é conservativo, o que nos sobra para fazer o cálculo? Fazer a conta. Fazer a conta na mão. Fazer a conta até o fim. O que eu preciso para fazer a conta? O campo já está escrito. A curva está escrita. E o que eu tenho que calcular da curva mesmo na hora de fazer a conta? A derivada. Porque é a derivada da curva que vai me dar o dx, dy e dz. Então, antes de fazer a primeira conta, eu calculo γ1', que é o vetor 1, 1, 1, constante, 1, 1, 1, porque as componentes do γ1 são t, t e t. Ok? E a integral de f sobre γ1 é a integral de 0 a 1. A curva está parametrizada de 0 a 1. Aí vamos lá. x2 mais y. Onde que eu leio x2 mais y? Na curva. O x é t, o y é t. Então, t2 mais t. dx que é 1. E tudo isso eu vou integrar em t. Menos 7 yz. Onde que eu leio yz? Na curva. T e t. Menos 7 t e t. E o dy que é 1. Mais 2x z2. X e z2 na curva, t e t. 2t, t2. dz que é 1. E tudo isso integrado dt. Alguma dúvida do que apareceu aqui? Eu tenho um T2, tenho um menos 7T2. Estão me acompanhando? Tem um T2 aqui, que vem do X2. E aqui tem um menos 7YZ, que também é um menos 7T2, então tem menos 6T2. Tem um T, a primeira, mais T. E o último termo contribui com 2T3. Isso para integrar dt de 0 a 1. Portanto, é menos 2T3, primitiva de menos 6T2, é menos 2T3. Mais T2 sobre 2. E mais T a quarta sobre 2. Aumenta uma unidade no expoente, divide pelo novo expoente 4, o 2 cancela, fica T2. Isso de 0 a 1. Menos 2 mais meio mais meio. Se eu não errei nenhuma conta, menos 1. Acompanharam? Agora eu vou fazer a segunda. Tem obrigação de dar igual? Não. Porque o campo não é conservativo. Se ele fosse conservativo, a segunda integral sobre a segunda curva daria a mesma coisa, porque as curvas têm mesmo ponto inicial e mesmo ponto final. Mas como ele não é conservativo, a integral depende do caminho. É proibido dar igual? Não. Pode acontecer de dar igual. Se der igual, é só uma coincidência. Num campo conservativo, se você tiver duas curvas que saem do mesmo, num campo não conservativo, duas curvas que saem do mesmo ponto, chegam num ponto diferente, eventualmente naquela e numa outra pode coincidir, mas é por uma pura coincidência. O que eu tenho certeza é que não há nenhuma obrigatoriedade de haver coincidência. E nesse caso vai dar diferente o valor. E é só fazer a conta e ver quanto que dá agora. Para fazer a conta, no caso B, eu tenho que ter a derivada da curva 2. A derivada da curva 2, γ2, é 1, 2t, 3t2. Derivando as componentes da curva 2. 1, 2t, 3t2. E aplicando a definição sobre γ2. É fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer, só que trocando agora, na hora de ler x, y, dx, y, z, dy, nós vamos ler na curva 2 e não na curva 1. Então vamos lá, x ao quadrado, t2, mais y. Y também é t2.
dx. dx na curva 2 é 1. Agora, menos 7yz, é lá do campo. 7yz. O y é t2 e o z é t3. E isso está multiplicado por dy. E dy eu leio na curva. 2. Curva 2 dy, 2t. É isso que eu ponho aqui agora. Mais o último pedaço, 2xz2. 2x que é t, z2. Na curva 2, z é t3. Z2 é t6. Eu pus t3 correto, depois. Z2 é t a sexta. Então fica 2t, t a sexta, vezes dz. dz leio também na curva 2, 3t2. Tudo isso integrado dt. Simplificando antes de calcular, eu tenho aqui um t ao quadrado, 2t ao quadrado. Aqui eu tenho um t a sexta, menos 14t a sexta. T2, T3 e T. E mais 6, T a sétima, com mais 2, T a nona. dt. Que é igual 2/3 de T3 menos 2t a sétima, primitiva de menos 14t a sexta é menos 2t a sétima, 6t a nona, a primitiva vai ter um t a 10, dividido por 10, o 6 dividido por 10 fica 3/5. Isso de 0 a 1, que dá igual a 2/3 menos 2 mais 3/5. Dá uma fração cujo MMC aqui vai ser 15. 15 por 3 dá 5, com 2 dá 10. Por 1 por 2 dá menos 30, 10 menos 30, menos 20. Menos 20, 15 por 5 dá 3, com 3, 9. Menos 20 com 9, menos 11. Então, menos 11/5. E vocês constatam que deu diferente do anterior, que é normal, já que o campo não é conservativo.